Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Fernandes Ferro. Estamos, então, na disciplina de patologias, ingressando nas partes finais, da nossa disciplina. Estamos na aula 7, falando sobre ansiedade e depressão, tá? Na nossa parte 3 da aula, eu vou falar a respeito da depressão, certo? Então, o que é a depressão, tá? A gente pode dizer que a depressão ela é um transtorno de humor, né? E ele é caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, tá? Ou seja, a pessoa pode ser confundido com tristeza, tá? E também pela perda de interesse e prazer diante das coisas que ela sempre gostava de fazer antes e energia diante da vida, né? É comum, muitas vezes, o indivíduo com depressão, ele chegar e dizer assim, eu tô cansado da vida, certo? Então, o que normalmente está presente junto com a depressão, né? Desânimo, isolamento e desinteresse por questões importantes, às vezes até mesmo da sua família, emprego, saúde, questão da sua higiene pessoal, né? Sem ter uma explicação clara e objetiva, tá bem? E isso vai fazer com que a pessoa com depressão seja vista muitas vezes como um indivíduo preguiçoso, acomodado, ou então alguém que é cheio de frescuras, né? Ou que não tem o que fazer. Então é bem comum, tá? Que a pessoa com depressão ela seja taxada, digamos assim, rotulada com esses adjetivos aí. Quando a gente fala a respeito da depressão, a gente precisa ter uma ideia que pode ser que ela venha atingir de 15 a 20% da população mundial, tá? Pelo menos uma vez na vida. Ou seja, pode ser que em qualquer período da vida a gente vá se sentir, depressivo, certo? De 15 a 20% da população, tá? Quando a gente fala de depressão, em 2020 a depressão ela ocupava o segundo lugar entre as causas de ônus gerados por doenças degenerativas e mortes prematuras. Ou seja, quando a gente vai falar de gastos, prejuízos para saúde, eu não estou falando de prejuízo financeiro, tá? E sim da questão de qualidade de vida do sujeito, a depressão ocupava o segundo lugar nesse ranking, certo? Por quê? Porque isso desencadeava um processo no qual o indivíduo ia apresentando outras situações, né? A depressão levava toda uma questão da falta da higiene, como eu falei anteriormente, tá? E isso pode causar algumas situações degenerativas e também mortes prematuras, no qual se fala muito, né? Principalmente lá em setembro amarelo, da parte de prevenção ao suicídio. Por quê? Porque é comum que a pessoa que tenha depressão, né, como ela está cansada da vida, está cansada de viver, ela venha a ceifar a própria vida, certo? Então, agora a gente vai diferenciar a tristeza da depressão, tá? Então, a tristeza, ela é uma reação emocional normal, tá? Às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca, né? Normalmente, o período de tristeza, ele não costuma exceder 6 a 8 semanas, tá? E quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram tal sofrimento para ela. Como, por exemplo, tô triste porque eu bati o meu carro. Tô triste porque terminei um relacionamento de X anos, tá? Então, você sente aquela tristeza, tu sente aquela tristeza e tu sabe o porquê que tu tá triste, tá? Diferente da depressão. A depressão, ela apresenta uma intensidade muito maior, tá? E normalmente a pessoa vai se sentir angustiada, autodesvalorizada, vai se sentir desmotivada, tá?
E isso pode prolongar por meses ou anos, tá? Ou seja, vai ter períodos que a pessoa vai ficar ruim por um longo período de tempo, tá? Isso vai comprometer a vida pessoal, social, profissional, familiar e acadêmica desse indivíduo, né? Então, normalmente são conteúdos, né? A depressão, ela vai trazer conteúdos inconscientes e também processos psicológicos. E essa situação, ela requer apoio profissional especializado, tá? Tanto da equipe médica quanto de psicólogos, tá bem? Então, quando a gente vai falar das causas da depressão, né? A depressão ela tem lacunas gigantes, tem diversas causas e, como eu disse anteriormente, serve também, né, para a depressão que eu falei sobre a ansiedade, né, que isso vai variar de acordo com as experiências já vivenciadas pelo sujeito, tá bem? Então, causas muitas vezes pode ser uma depressão após parto. A gente fala também muito sobre depressão infantil, depressão na adolescência, tá? Adulto jovem, meia idade, velhice. Então, se a gente for ver por ciclo vital, em todos os períodos da nossa vida, pode ser que a gente esteja propenso a desenvolver a depressão, tá? Desemprego, dívidas, a própria menopausa para a mulher é um período por causa das alterações hormonais que pode desencadear uma depressão, solidão, estresse. Vocês podem ver assim que se assemelha muito bem, né, com as mesmas causas lá da ansiedade, a própria depressão. Então, quando a gente tem os mesmos motivos, as mesmas causas, porém, a gente vê que uns tendem a desenvolver ansiedade, outros tendem a desenvolver depressão, a gente pode ver aí, né, que os mesmos fatores, eles tendem a desencadear processos patológicos, né, ou melhor, processos de disfunções psicológicas diferentes em diferentes indivíduos, tá? Também a gente vai ter a perda familiar, né? Perda de uma pessoa querida, dependência química também é importante, e a questão da exclusão social. Pode ver, né, que a criança que sofre bullying na escola, por exemplo, ela está muito mais propensa a sofrer de depressão, tá? Os sintomas. Então, quando a gente fala de depressão, temos inúmeros sintomas, né? Entre os quais aqui a gente pode dividir eles, né? E eu vou trazer aqui para vocês como, por exemplo, os sintomas afetivos e relacionados ao humor, tá? Vai ter a emotividade, tá? Por exemplo, um sintoma comum da depressão é choro fácil e frequente, né? É claro que, vamos lembrar que já tem pessoas que têm essa característica de ter um choro mais fácil, né? Angústia, ansiedade, lembram que eu falei anteriormente que uma não exclui a outra? Então, tá? E também sentimento de tédio, a pessoa que fica o tempo todo, eu tô entediada. Nada consegue entreter essa pessoa, nada consegue despertar o interesse dela, tá? Apatia, tá? Que é a indiferença afetiva, perdão, que é o famoso, tanto faz. Tanto faz como tanto fez, né? Ela não liga pros sentimentos, tá? Muitas vezes nem dela, nem do outro. Não é por mal, é porque ela não consegue sentir nada, tá? Nesse sentido. Então, é o famoso tanto fez como tanto faz, tá? A anedonia, tá? Que é a famosa incapacidade de sentir prazer, por isso que dificilmente o indivíduo com depressão ele vai se sentir atraído por alguma coisa, ele vai se sentir, alguma coisa vai conseguir prender a atenção dele, né? Irritabilidade aumentada, muitas vezes a ruídos, pessoas, vozes, né? E também a sensação de falta de sentimento, né?
a pessoa, normalmente, ela diz a famosa frase, eu não consigo sentir mais nada, eu não sinto nada, tá? Esses são os sintomas afetivos e relacionados ao humor, tá? Agora, falando dos sintomas somáticos, né? Normalmente, a pessoa vai ter a sonolência ou, então, insônia, né? Perda ou aumento de apetite, né? Diminuição da libido, baixa do sistema imunológico, desânimo, vai ter uma redução enorme da vontade de fazer coisas que ela gostava de fazer antes, tá? Sim, agora, né, continuando, os sintomas, quais são os sintomas da vida social desse indivíduo, né? O isolamento, normalmente uma pessoa que ela vai ter desinteresse pelos estudos, pelo trabalho, tá? Então, esses são os maiores, assim, digamos, da parte social dela, né? Então, vai ter toda essa questão aqui, principalmente o isolamento e desinteresse pelo trabalho e pelos estudos, também desinteresse da prática de atividade física, tá? E na expressão corporal desse sujeito, quais são os sintomas, né? Podemos dizer assim, ou melhor, sinais, né? Lembram, né? Sinais e sintomas. Sinais são o que eu consigo ver. Sintomas normalmente é o que o indivíduo me relata, tá? Então, a expressão corporal do sujeito com depressão normalmente vai ser cabisbaixo, né? Peito para dentro, coluna curvada, dificilmente ele vai conseguir olhar as pessoas nos olhos, o olhar dele vai ser desvitalizado, ou seja, sabe, tipo, como se fosse um olho de boneca, por exemplo, né? Um bom exemplo para a gente utilizar. Despreocupação com a higiene pessoal, despreocupação com a aparência, uma respiração mais superficial, mais apical, né? Então fica só, dificilmente aquela pessoa que quando ela inspira, né, ela consegue expandir todo o pulmão, e também movimentos lentos e contidos, ou seja, dá a impressão que esse indivíduo ele está se justificando por tudo, certo? Então, pessoal, encerramos aqui a nossa parte 3 da aula 7. Aguardo vocês para a parte 4 da aula, onde eu vou falar a respeito do diagnóstico e o tratamento da depressão, certo? Até mais!